Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começando aí mais uma quarta-feira, mais um Café com Penal, mais um episódio às 8 horas e 22 minutos para a gente conversar sobre os temas práticos da advocacia criminal, sem falhar, mais uma semana. Já vamos para 119 semanas. Hoje teremos um convidado fantástico, um grande amigo, um grande mestre, um excelente professor, especialista na temática de hoje. O professor Rubem Vaz já está chegando por aí. Ó, já pediu aqui, já vou aceitar o convite. Tá, beleza? Se consegue me ouvir, tô bonito aqui na telinha. Como é que tá aí? Confirma aí, por favor. É o tempo que meu querido, meu irmão Rubens entra na nossa live. Ó, que maravilha, cabra bonito danado, rapaz. Aí é bondade disso, aí você já tá mentindo, já começou a live mentindo. A amizade é isso, coisa boa, irmão. Obrigado pelo aqui. Acabei de abrir a live, sempre começo explicando para essa galera. Tem muita gente aí que nunca participou do Café com Penal, seguidores seus. Para quem não conhece, meu nome é Caio Rangel, sou advogado criminalista, professor aí a longa data, da época de Rubão. E todas as quartas-feiras pela manhã, às 8 horas e 22 minutos, venho conversar com vocês sobre temas práticos da advocacia criminal. Porque muitas vezes a gente não tem condições de ir na faculdade, em um curso de pós-graduação, entender como é que funciona de fato a prática da advocacia criminal e sempre trazendo convidados ilustres, porque cada convidado tem uma especialidade. Para quem não conhece, meu amigo Rubão, pode chamar de Rubão em público também, é amigo de longa data, né? Antes mesmo daí das questões profissionais, e é um especialista na área de direito ambiental em geral, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa área de crimes ambientais. Meu irmão, primeiro, de público aqui, já peço para que sigam o professor Rubem Vaz. Quem não conhece, é um exímio conhecedor da área, professor da OAB, do SEJAI, diversos cursos, já trabalhou muito em graduação, advogado também, e mais do que tudo isso, mais importante do que tudo isso, um grande amigo que a vida me deu, um ser humano fantástico aí, sempre vejo você, meu irmão. Tivemos a oportunidade já de compartilhar alguns momentos em família, inclusive. Saiba que eu respeito muito enquanto homem, enquanto ser humano e aqui enquanto profissional, meu irmão. Queria que você se apresentasse para essa galera. Quem é meu irmão Rubem Vaz? Diga aí, meu irmão. Bom dia, galera. Primeiro, agradecer ao meu amigo Caio, né? Eu sou Caio Rangel. De longas datas, você esqueceu, dentre todas as qualificações, você esqueceu de falar torcedores do Bahia. Tricolor, verdade. E hoje vale ouro. Pois é. Então, o que acontece? Quem é, né? Quem é Rubens? Há 17 anos atrás a gente se conheceu, né, Caio? E mais de 17, né? Porque foi na faculdade, 17 a gente já tem formado. Não tem necessidade de fazer conta, meu. Seus cabelos brancos estão denunciando, inclusive. Então, eu fiz, primeiramente, né? Fiz administração, depois fiz direito. Fiz administração de empresas, no primeiro momento. Depois fiz a faculdade de Direito, né? Especialista na área ambiental já há algum tempo, mestre, né? Em planejamento ambiental. Eu tenho 3 especializações, né? Indo para a quarta agora, estou fazendo a quarta agora em agronegócios, para ficar nessa tríade aí ambiental e do agro. Depois, futuramente, talvez mineração, enfim. Além de cursos, né, que a gente faz, além de livros que a gente participa como autor, enfim. Então, é um pouquinho da trajetória, né? A advocacia, ela traz aí, como advogado já são 17 anos, como professor, já como docente, já com 12 anos. Então, é uma sequência já bem interessante, né? Então, é um pouquinho dessa trajetória. A gente precisa efetivamente contar um pouquinho, porque assim, as pessoas às vezes entram nos nossos Instagrams, olham o final da história e não olham o início da história, né? Os perrengues que passamos, na Argentina, inclusive, dentre outros, né? E por aí vai. Eu costumo dizer, Rubão, que o povo só consegue olhar a foto, né? Não consegue olhar o filme para chegar até essa foto.
não caiu nada do céu. Não sei quem é Rubens hoje, demandou muito tempo, muita dedicação. Hoje você está onde, Rubens? Diga, está no Sejais, está em mais algum curso? Olha, dos cursos eu estou no Sejais, eu estou numa plataforma chamada Plataforma Professor Soares, tá? E continuo com o vínculo ainda com a IMAB, né? A IMAB. Tô nas tratativas aí de outros locais, né? Inclusive no norte, mas ainda são cenas dos próximos capítulos, né? Mas futuramente aí a gente vai ter aí novidades. Que maravilha. Esse é Rubem Vaz, ele foi até tímido no currículo dele, o currículo dele é muito vasto, já conheci muito professor de várias faculdades ao longo do tempo. Enfim, um grande amigo que a vida me deu. E a gente conversando nesse Café com o Penal, ele apareceu, eu falei, Rubão, por que isso não aparece aqui, meu querido? Você, mestre em Direito Ambiental, eu sou criminalista, a gente podia juntar um pouco essas duas, né, esses dois nichos, porque é um nicho muito rentável, né? Eu sempre digo, a advocacia criminal, a advocacia em geral, nós temos vários leques. Quanto mais você se especializa, melhor. Fica específico em uma matéria, melhor. E a área de crimes ambientais, já começando a falar um pouco do nosso tema, é uma área que eu costumo dizer que tem poucos profissionais, quiçá nenhum profissional realmente qualificado, que tenha conhecimentos em direito ambiental, que são imprescindíveis. Nós temos aqui várias normas penais em branco, inclusive, períodos de defeso, de preservação permanente. E quando a gente consegue juntar as duas coisas e trabalhar com crimes ambientais, eu acho que pode ser um nicho muito interessante para quem está começando, quem quer buscar uma área. Por isso a escolha do tema, gente. Vamos conversar hoje. Eu adorei o tema. Foi Rubens que determinou, desvendando crimes ambientais, uma conversa urgente, né? Que apesar de falar do ponto de vista da advocacia, a gente fala também do ponto de vista de proteção do meio ambiente, tudo que a gente vem acontecendo hoje. Muitas tragédias seriam evitáveis, algumas até mesmo criminosas. Perfeito. Temos ao longo das últimas décadas aí muita coisa importante. Então eu começo sempre justificando a escolha do tema. É um tema importantíssimo, é um tema denso. Então nossa discussão aqui, você já conhece, você que está indo para a sua faculdade, se estiver fazendo prova final, né? Para você que está indo para a sua academia, está dando sua corrida, está no treino, está indo para o escritório. Nosso Café com o Penal é assim, é informal. A gente quer trazer o direito lá do céu e aplicar na porra da terra, porque direito é para resolver problema da vida real. Verdade. Direito para resolver problema entre pessoas, e o meio ambiente é um bem jurídico muito importante. Então, o tema da live hoje é mais ou menos sobre a Lei 9605 de 98. E aí eu passo a bola, claro. Olha a doutora Janine Gonais aí. Um beijo, meu amor. Eu passo a bola, claro, para meu querido especialista. Que diabo é um crime ambiental, meio ambiente? Bora balizar essa galera que não entende direito da temática. Vamos lá. Primeiro, mandar um beijo também para a Janine, né? Foi minha aluna lá na Fax. O professor Cleudson passou aí, eu já vi aqui. Teve outras pessoas aqui, Luciana, Isadora, teve uma galera aqui que já foi passando aqui. Mas assim, para a gente falar da 9605, Caio, vamos dar um freio de arrumação e vamos começar com a Constituição Federal, tá? Eu ainda sou a gente é da vanguarda, né? Não pode a gente. Tem que botar, pô. A gente tá junto no mesmo esquema. Só que a questão é que você tá com a lataria um pouco mais deteriorada. Esses cabelos brancos, eu sou mais novo, pô. Me aguarde, deixa eu fazer vai ver. Pintar aí, botar com cabelo, um negócio, tá? Eu continuo, ó, cabelo, ó, sem pintar barba, enfim. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 225, ela fala da chamada tríplice responsabilidade. E isso é muito interessante, porque o que acontece? As pessoas têm a ideia de, muitas vezes, as pessoas chegam no escritório e falam, Rubens, eu já paguei aqui uma multa e estou sendo cobrado novamente, bis e idem. E agora com o Google e o ChatGPT, a gente é a terceira opinião, né? Então, aí quando chega pra gente, não, vamos lá, do que foi que você pagou essa multa? Aí a gente vai fazendo a investigação. Só para vocês terem uma ideia, né? A tríplice responsabilidade, a responsabilidade ambiental, vamos chamar de responsabilidade ambiental e vamos segregar. A responsabilidade ambiental, ela fala na responsabilidade civil, administrativa e penal. Lógico que hoje a gente vai dar um enfoque específico na matéria penal, tá? Quando a gente fala da matéria penal e a gente traz essa questão, como o Caio falou, como o Caio iniciou, o que a gente está buscando tutelar? O direito penal, ele precisa entrar no meio dessas relações, porque elas são individualizadas, tá? Elas têm a sua autonomia própria. Então, uma vez você fazendo um acordo na esfera administrativa, não quer dizer que você resolveu o problema criminal.
Então, isso acontece muito, que as pessoas, no início do exemplo, né? A pessoa fala, eu paguei uma multa aqui e achei que estava com tudo resolvido. Não, você ainda pode ter um inquérito penal e uma situação em que você vai responder pela situação do crime ambiental na esfera crime, tá? Isso é muito comum. Não, digamos assim, 95%, talvez, uma média, trazendo aqui para vocês, dos processos administrativos se desembocam em processos, em ações civis públicas. Dessas ações civis públicas, a gente tem os inquéritos penais e as consequências para transações penais e por aí vai. Que aí, ao decorrer da live, a gente vai chegar até lá, tá? Mas assim, de modo geral, o que a gente tem, né? A gente tem uma necessidade de uma tutela criminal, e aí eu já faço uma crítica, viu, Caio? Que eu acho que depois a gente já pode pensar aqui, nós dois, já para deixar essa bola levantada, da gente escrever alguma coisa em conjunto, falando sobre o retrocesso, ou, digamos assim, a paralisação da 9605 de 98 frente a hoje. Perfeito. A atualidade, ao meu ver, ela já tem um gap de desatualização muito grande, e a gente está vendo que as pessoas acabam deixando com que a coisa aconteça em razão desse gap das penalidades talvez mais brandas. Como você falou, os crimes são normas penais em branco. Então a gente tem aí, por exemplo, num crime de animais em extinção, você precisa saber qual é a portaria de animais de extinção que está lá no Ministério do Meio Ambiente, que é a portaria número 5, para você trazer essas informações. Então, nesse contexto, que a gente começa aí tratando dessa situação. Não, maravilha. Fazer um registro aí também, muita gente legal chegando. Doutor Pedro Nunes, fotografia, meu querido. Sou seu fã. Estou esperando você aqui também para a gente discutir direitos autorais. Márcio 1, Márcio 2, a galera vai chegando aí, gente. Essa é a hora que você compartilha a live com um colega. A gente está aqui com conhecimento rico e denso, com essa ilustre presença que já começou aqui dando um show. Vamos falar disso, Alessandra, pessoa jurídica. Vamos falar justamente sobre isso também. Artigo 2º. Perfeito. Me diga uma coisa assim, você explicou essa ideia dessa responsabilidade tríplice, né, que a Constituição Federal traz, que culminou na lei que só veio em 98, né, 10 anos depois da Constituição Federal. A preocupação criminal com o meio ambiente, vamos assim dizer, ganhou um pouco de força, mas já tem um gap aí de 26 anos, né? É uma lei que tem 26 anos e as relações do ser humano com o meio ambiente ao longo desses anos vem mudando sensivelmente. O homem tem um potencial lesivo hoje muito maior do que talvez tivesse há algum tempo, e o meio ambiente é muito mais complexo do que o era. Mas voltando aqui para a Lei 9605, né? Eu sei que é uma lei muito densa, eu já estudei ela algumas vezes, mas precisa sim de conteúdo ambiental. Você mesmo disse que tem uma portaria específica que fala dos animais em extinção, né? E tem muita gente que tem guarda de animal silvestre em extinção e acha que está tudo bem em sítios. Já antecipando, tem até um perdão judicial, tá, gente? Se você tiver guarda de um animal e ele não tiver na lista, está sem som? E não tiver na lista, acho que está com som, Ale. Tá me ouvindo, Fubão? Eu estou ouvindo. Tô ouvindo. Acho que é só você mesmo, viu, Ale? Sai e volta aí. Ale é aluna da Escola de Advogados Criminalistas, excelente advogada. Vi seu resultado ontem, viu, Ale? Parabéns mais uma vez, vamos junto. Então, eu queria que você explicasse para a galera quais são os tipos de crime previstos na lei de crimes ambientais, mais ou menos assim. Eu sei que você tem fauna, flora, explica para a galera aí que até eu sou ignorante com relação a isso aí. Vamos lá. Alguns pontos que eu acredito que a gente precisa trazer aqui, à baila, né? A Lei 9605, ela faz algumas divisões para que a gente consiga entender as classificações desses crimes dentro digamos assim, de uma forma mais didática na legislação. Então você tem lá, por exemplo, crimes contra a fauna, é do artigo 29 ao artigo 37. Você tem contra a flora, do 38 ao 53. Poluição. Poluição, do 54 ao 64. Ordenamento urbano e patrimônio cultural, do 65 ao 74. Crimes contra a administração ambiental, do 75 ao 85. Então, a gente já tem, digamos assim, num primeiro passo, essa subdivisão. Mas voltando lá para a pergunta de Alessandra, a gente tem lá, por exemplo, o artigo 2º. O artigo 2º ele fala o seguinte, que diretores, gerentes, supervisores, ou aquela pessoa que está na ponta,
que efetivamente quem passou a motosserra, trazendo aqui uma ilustração, eles todos estão, digamos assim, no mesmo barco. Lógico que a gente vai individualizar a conduta de cada um, não é isso? E a gente vai, diante dessa individualização das condutas, a gente vai ter a responsabilidade para cada um desses infratores. Então, eu já tive situações, Caio, que o cidadão estava fazendo um aterramento de uma lagoa, tá? Era o preposto, né, da empresa, mas tinha um gerente que determinou. E ele, inocentemente, o que foi que ele fez? A polícia ambiental chegou, perguntou, né, quem era o responsável, ele falou, não, é fulano e fulano. E aí, liga para os dois engenheiros, os dois engenheiros vão até a obra, sem saber que era a polícia que estava procurando eles. Quando chega nesse local, todo mundo é enquadrado, né? Justo. E isso ocorreu, à época eu estava em Salvador, e essa situação ocorreu em Brasília, e aí é aquela agonia para você deslocar um colega para já ir para a delegacia, começar a fazer as tratativas enquanto eu estava me deslocando para chegar até lá, enfim. E aí você começa a dar, digamos assim, as providências necessárias para você fazer ali a liberação das pessoas. As pessoas já ficam assustadas, são pessoas esclarecidas, são pessoas que não estão... que são pessoas que efetivamente sabem, né? As pessoas têm muito temor da esfera criminal, né? Não, vou ser preso, enfim. Eu nunca tive nada. Eu tive um dos engenheiros que ele falou: meu pai, só der um negócio desse, meu pai vai parar no hospital. Eu falei: não, calma, que a gente vai resolver, enfim. E, enfim, a gente conduziu um inquérito, o inquérito foi arquivado e a coisa, digamos assim, se resolveu, né? Pegando esse gancho aí, a pergunta de Ale, e acho que é um ponto muito interessante para a gente discutir também, a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? A gente tem hoje uma autorização permissiva constitucional, que é bem discutível, não vou entrar nesse mérito aqui, para se responsabilizar pessoas jurídicas, e a regulamentação em tese que existe é dessa responsabilização da PJ justamente por crimes ambientais. Então, assim, em uma prova de concurso, PJ pode ser responsabilidade por crimes ambientais? Pode sim. Em uma prova mais densa, a gente discute vários elementos, a ausência de culpabilidade, a ausência de dolo, a ausência de vontade da pessoa jurídica. Mas como é que funciona isso, pegando o gancho de Ale? Ale, existe uma discussão muito grande sobre a dupla imputação, né? Havia um entendimento anterior, o Rubão me corrija se já modificou, que exigia a imputação de uma para a imputação da outra. Só que pela individualização, uma coisa não precisa da outra. São responsabilidades penais distintas. Isso. A pessoa jurídica e a pessoa física deve haver uma individualização, isso é fato. Uma pode ser punida sem que a outra seja punida, muito embora exista uma conexão probatória entre ambas. Só que na prática, Rubão, você falou desse gap, desse atraso da legislação, eu já advoguei também em alguns casos de crimes praticados, entre aspas, contra o meio ambiente por pessoas jurídicas. Nós temos uma dificuldade prática de regulamentação. Porque muitas vezes existe um interesse divergente. Eu tenho, pegando o gancho da pergunta de Ale, uma pessoa jurídica respondendo por um crime, ao lado de uma pessoa física respondendo por um crime, pessoa física essa responsável pela pessoa jurídica, sendo que às vezes elas têm interesses divergentes em um processo penal. E como é que eu vou ouvir uma pessoa que está se defendendo como representante legal de outra pessoa que também está sendo processada? Não sei se consegui me fazer entender, mas existe uma dificuldade de procedimento probatório justamente que a pessoa jurídica não tem uma vontade individual, ela é resultado de várias vontades. Mas, assim, do ponto de vista prático, Ale, é uma discussão que demanda tecnicidade e que pode ser utilizada também estrategicamente pela defesa. Resumidamente aí, pode haver responsabilidade de uma sem a outra. Não é isso, Rubão? Mais ou menos nessa linha? Nessa linha. E aí eu acrescento ainda mais, Caio, o seguinte. Pense o seguinte. Pense que nós somos sócios, tá? Eu vou ser Cristiano Lázaro, tá? E o Cristiano Lázaro tem 1%. Não tá nem aqui na história, tem 1%. E quem ainda tem o controle do efetivo somos nós dois. Ele tem lá 2% e cada um tem 49%, tá? E a gente tá botando para quebrar. Motosserra, trator, supressão de vegetação sem autorização, assoreamento de rio, fazendo, como a gente diz mesmo, tocando terror na questão. Aí quando há um inquérito penal aberto, Cristiano vai ser ouvido como um dos
componentes da PJ. E aí ele vai tomar pé da situação. Ah, não, mas eu sou somente aquele sócio que figura como investidor, né? Nosso menino é o homem do dinheiro e nós somos executores, tá? E aí, resultado, como é que funciona isso? Há, dentro da legislação, a possibilidade de você despersonalizar para você atingir a pessoa física, que aí chega na sua observação. Como é que a pessoa física ela vai ter um interesse e a pessoa jurídica vai ter outros interesses? A própria legislação já autoriza a chamada despersonalização da pessoa jurídica para atingir a pessoa física para fins das questões ambientais. Qual é o entendimento STJ, STF e do legislador de um modo geral, da doutrina ambiental? É proteger o meio ambiente. O objetivo da legislação é efetivamente proteger esse meio ambiente. E o artigo 2º, ele fala que quem incide nas penas, quem incide na medida da sua culpabilidade, ele vai ser responsabilizado pela sua conduta criminosa. Então, quando a gente pensa na pessoa jurídica, as pessoas muito batem em relação a isso, né? Eu tive a oportunidade de dar uma aula lá na pós da Católica, até pela professora Thaís me convidou, e eu tive a oportunidade de estar lá com o pessoal, né, da pós de Direito Criminal, e na época a gente trouxe essa discussão, eu trouxe isso como lead case, né, para a gente discutir na pós. E assim, quais são as alternativas que nós temos? Qual é a alternativa que o legislador... Vamos pensar pelo outro lado, vamos pensar como MP. O que é que o MP hoje ele pensa? Ó, eu preciso atingir para ter uma recuperação daquele dano, né? Ele precisa que seja recomposto aquele dano ou que haja uma indenização equivalente para aquela situação. Eu preciso responsabilizar alguém, a verdade é essa. Eu preciso de um responsável. Seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, seja qualquer que seja. E aí, algumas pessoas podem imaginar o seguinte: ah, Rubens, mas é melhor eu ficar blindado pela pessoa jurídica, porque minha pessoa jurídica não vai me atingir pessoa física, então eu não corro risco de ser preso, né? Porque a grande questão aí é a pessoa ficar com medo de ser presa, né? Mas assim, pensem vocês o seguinte: imaginem vocês como empresa que presta serviço para o Estado, tá? E ela tem os seus direitos restritos de contratar com o Estado e ela perde a fonte dela de renda. Ou seja, você fulminou, ainda que você não tenha dado o direito penal punitivo, né, na essência, que aí é matéria de Caio, mas a gente entra num direito onde você pode fulminar a função social da empresa. Por outro lado, empresarialmente falando, tá? E atingir pessoas que não têm relação com o fato criminoso, né? Justamente, então, assim, não sei se eu consigo elocubrar a ideia da pergunta e das ponderações, mas a linha é essa, entendeu? Então a gente tem que pensar que quando a gente está falando de um direito penal ambiental, a gente não tem que pensar somente, ah, não, vou ser preso, ah, vou ter uma medida, vou ter uma medida constritiva, vou ter uso de tornozeleira, vai ter uma recuperação de praça, uma recuperação de jardins. Não é só sobre isso. No fim do dia, estamos falando sobre talvez um fulminamento de uma empresa, né? E eu advogo para alguns grandes grupos empresariais e, assim, um dos maiores temores deles é justamente ter uma consequência na esfera administrativa, de ter uma suspensão de trabalhar com o poder público, porque ele faz licitação todos os dias. Enquanto a gente está aqui, ele já participou de 2, 3 licitações no Brasil. Então, para ele, é fulminar a empresa. É pior até do que ser preso, talvez. Não, perfeito. Assim, a gente precisa entender que as relações vão para além do processo, né? Uma empresa, uma empresa de médio, grande porte, ela é responsável por várias famílias. E às vezes, quando você inviabiliza a atividade de uma empresa, você não está punindo só o sócio, o gestor, está punindo um sem número de pessoas que não têm relação criminosa. Então, a gente tem que saber diferenciar a pessoa jurídica de pessoa física para saber o juiz com a sensibilidade e aplicar a sanção. Você falou aí de visão do Ministério Público, né? Deixa eu falar um pouquinho de visão da defesa. Tem muito advogado criminalista por aí, tem a galera da escola de advogados criminalistas também por aí. Gente, eu já advoguei em alguns processos, advogo, inclusive, em processos de crimes ambientais. Ontem tive até uma consulta sobre o suposto crime de pescar de bomba. E do ponto de vista defensivo, tem algumas coisas que são sempre bem exploradas, porque nem sempre a investigação ela é a contento. Né? Pensando aqui, Rubão, enviesadamente, no ponto de vista defensivo,
Você citou algo que acontece muito, né? Alguém que consta no contrato social, independente da sua efetiva responsabilidade com os atos, é muitas vezes denunciado, responde a processo, e você bem disse que existem responsabilidades diferentes. Muito Sim. embora em âmbito civil, que área administrativo haja a responsabilidade do sócio, em âmbito criminal, uma coisa que deve ser apontada na defesa é a ofensa ao princípio da culpabilidade. Ou seja, eu não posso ser punido pelo cargo que eu ostento, por constar formalmente em um contrato social, se eu não dei causa àquela ordem, se eu não dei causa àquele crime ambiental. Então, o primeiro ponto defensivo seria discutir a ausência de dolo, a ausência de culpa, a ausência de responsabilização penal, porque, em tese, ao menos na teoria, o princípio da culpabilidade deve ser respeitado também em âmbito de crimes ambientais. Então, primeira dica para a galera que vai advogar aí em crimes ambientais é verificar se, de fato, a pessoa que está sendo responsabilizada, ela tem alguma ligação, se há nexo causal dos atos dessa pessoa com eventual dano ambiental ou perigo de dano ambiental causado. Segundo ponto defensivo é discussão sobre a materialidade delitiva, tá, gente? Apesar de ser um nicho específico, crimes ambientais, todo o regramento geral do direito penal continua sendo aplicável, tá? Perfeito. Tem que se comprovar a autoria, a materialidade, e muitas vezes, em um inquérito, em investigação, não se consegue comprovar a materialidade, porque não foi feita a apreensão, enfim. Em sendo comprovada a autoria e materialidade, fazendo mais um gancho, terceiro e último ponto aqui, para voltar para você, Urbano, a gente, enquanto advogado, precisa entender que, às vezes, ganhar é não perder. Como assim? Você bem disse que muitos advogados, ou melhor, muitos clientes, têm um único receio, que é não ser preso, né? A privação da liberdade, a ameaça da privação da liberdade já traz um dano muito grande. Imagine a própria privação da liberdade. Então, muitas vezes, as pessoas não têm medo de responder um processo, têm medo de ser preso. E a advocacia pode ser também de minimizar dano, tá? Crimes ambientais têm regulamento específico, inclusive de dosimetria, tá, gente? Tem uma que eu sempre digo, Rubão, muito interessante, tem um atenuante se o indivíduo não tem muita instrução escolar. Isso. Então, aquele cara que pesca lá, vive daquilo, não teve formação educacional, ele tem uma repressão do Estado menor. E também, uma outra peculiaridade para quem advoga ou quem é concurseiro aí, a suspensão condicional da pena também é ampliada em crimes ambientais e é possível fazê-la em crimes com pena até 3 anos. Então, são algumas particularidades que a gente vai entender que a advocacia é tecnicidade. Cada ramo do direito, cada nicho precisa de um estudo técnico, de um estudo pontual. Quase cai. E aí eu volto para você. Quais são as consequências jurídicas, Obama? Eu só faria um adendo aí, Caio, na sua fala, em relação a 2 pontos. Eu não estou conseguindo mudar, não. Mas lá, pode falando aí, pode falando. Você tá na janela. 2 pontos que eu traria aí é o seguinte: quando você fala da dosimetria da pena, lembrem que, ainda que no penal, ainda que nos crimes ambientais, a gente tem a fixação da pena feita pelo 59 do Código Penal, tá? Perfeito. Pronto. Aí, voltou. 59 do Código Penal. Outro detalhe que você falou, é importante a gente lembrar que a gente está falando de uma responsabilidade subjetiva. Quando a gente fala dos crimes ambientais, quando a gente fala na responsabilidade penal, a gente está falando em responsabilidade subjetiva, onde tem que ser analisado, lógico, a conduta de cada um, tá? Mas a gente precisa entender que, uma vez que a gente tem responsabilidades, seja ele como sócio, seja ele como diretor, seja ele como administrador, ele tem responsabilidades que precisam ser respondidas e atendidas no caso de um inquérito. Então, nada impede que, dentro de uma instrução criminal, dentro de um inquérito, de um levantamento em que o Ministério Público começa as suas inquirições, a questão de testemunhas, ou muitas vezes o Ministério Público ele vem querer saber quem é, digamos assim, quem é a cadeia sucessória, quem é a cadeia dos envolvidos dentro da empresa. Então, por muitas vezes, o que acontece? O dono da empresa ele é ouvido, ou o gerente é ouvido, e as pessoas entram em pânico por conta de uma oitiva com o Ministério Público. Então, isso acontece muito, né? Deixar até um abraço aí para o Matheus Bisset, né? Que é mestre
também aí da área criminal. Então, assim, é importante a gente ter essas duas figuras ligadas, interligadas, quando a gente pensa no penal ambiental, porque, assim, a Lei 9605 ela vai trazer questões específicas, mas todo o procedimento, toda a ritualística que não estiver na 9605 vai seguir o Código Penal e o Código de Processo Penal, CPP, tá? Então, isso aí é elementar, tá? Maravilha. Me diga uma coisa, bom, para a galera. A gente falou muito de crimes ambientais. Eu queria que você explicasse alguns, desse algumas. O que é um crime ambiental? Assim, se eu, sei lá, pesco de bomba, eu cometo crime. Dê alguns exemplos aí para a galera não ter noção da extensão de Vamos crimes lá. ambientais e nós praticamos muito, às vezes, sem saber. Aí precisa ter o número dos advogados na mão, né? Mas vamos lá. Por exemplo, você tem uma área, Caio, e você tem lá vegetação nessa área, tá? Você tem árvores e tal. Você precisa de uma autorização para supressão de vegetação. Se você não pede autorização ao órgão ambiental para a supressão daquela vegetação, o que acontece? Você está sujeito à tríplice responsabilidade. Eu vou focar somente no penal, tá? Então vocês já sabem que há uma tríplice responsabilidade, mas focado aqui no penal. Então você pode sofrer as consequências penais. O exemplo que eu dei aqui do assoreamento de um lago. Você pegar o lago e jogar caminhões de areia para assorear o rio, para você diminuir a profundidade, aumentar, digamos assim, né? Diminuir a profundidade do rio. Ou ao contrário, você tirar a areia para você aumentar a profundidade, para você ter um lago particular. Já tive uma situação dessa. Uma situação de pesca sem autorização, com bomba. Você usar petrechos, né? Que não estão inerentes à legislação, à própria legislação. A gente tem uma legislação específica para falar de petrechos para uso de pesca. Então, você tem períodos que você não pode fazer pesca. Então, por exemplo, você tem um período de defeso da questão da lagosta. A gente, às vezes, está comendo uma muquequinha da lagosta, né? Lembrando, lá de Morro de São Paulo, né? É. Pô, viu? E aí, resultado. Quando você tem, por exemplo, um período de defeso, se você pratica aquela pesca da lagosta no período de defesa, você está sujeito a crimes ambientais, tá? Uma outra questão, você tem uma autorização para tirar 10 metros cúbicos de água de um rio, e você tira 11, você já entra e incorre nas normas em desacordo com a legislação e você já está sujeito à questão do crime ambiental. Então, são algumas digamos assim, das possibilidades que a gente pode ter esse enquadramento aí do crime ambiental, tá? Não, bacana. Assim, é importante a gente conhecer a legislação, né? O povo fala que tem... Na verdade, o Brasil tem crime para tudo. E nem há uma política nesse sentido. E a gente não tem, muitas vezes, informação, a gente, a sociedade em geral, e acaba cometendo ou contribuindo para o cometimento de crimes ambientais o tempo inteiro. Perfeito. Deixa eu fazer uma observação que você falou e eu acabei entrando num outro assunto, mas agora me veio à mente aqui com a sua fala. Muita gente tem aí seus papagaios, tem seus micos, que são animais que você não tem licença ambiental, tá? E existe hoje um procedimento administrativo que você pode conseguir a autorização desses animais. Mas eu já tive uma situação que eu fiz uma defesa de um médico, uma oportunidade, que ele estava com os 2 papagaios dele indo para a fazenda, saindo da capital e indo para a fazenda. E nesse momento, ele foi apreendido porque a Polícia Federal pediu, né, o termo de trânsito do animal. E aí, ele, logicamente, ele não sabia que ele tinha, enfim. Aí entrou em contato comigo. Alguns detalhes que são importantes já nesse momento da fase de apreensão, tá, Caio? Tanto em produtos perecíveis como em animais, no momento do termo de apreensão, é importante o agente fiscalizador, ele já informar para onde vai aquele animal. Então, por exemplo, se você está na localidade ali de região metropolitana de Salvador, ele vai dizer, ó, estou encaminhando os 2 papagaios para o zoológico de Salvador. Ele precisa informar isso no termo de apreensão, tá? Então, isso precisa estar claro nesse termo de apreensão para você saber onde está.
Outro detalhe, a gente está falando de animais, mas vamos falar de, por exemplo, numa situação de madeira, tá? A madeira, ela é um produto que ele é perecível, tá? E ela tem, logicamente, um valor econômico. Digamos, pensem vocês o seguinte, que aquela madeira, ela tem um valor econômico de 1 milhão. E o agente fiscalizador só coloca 10 mil reais. E aquela madeira, ela perece, né? Ela estraga. E aí, resultado, no momento em que a gente vai para a esfera civil, né? Para a indenização, ela tem que estar fixada no valor do valor da apreensão, do dia da apreensão lá, o valor econômico que foi colocado no termo de apreensão. Então são detalhes que são importantes já no momento da a própria apreensão. Quando a gente fala em apreensão de animais, de produtos, a gente já precisa dar a assessoria aos nossos clientes, né, que presumo todos aqui já estão na esfera, né, criminal e advocatícia, a gente precisa já dar dessa destinação, tá? Maravilha. Ó, o Requião chegou no ponto que eu ia tocar agora. Esse cara é um fenômeno. E respondendo aí, Alessandra, tem crime também na Lei de Crimes Ambientais, salvo engano, no artigo 9, tá? Que fala da questão de venda também de animais sem autorização. Não, Pegando. peraí, a questão, eu vi agora aqui a pergunta dela, desculpa, Caio. Animais silvestres é a partir do 29. Isso. 29, Alessandra. Do 29 ao Maravilha. 37, aí precisa ver qual seria o enquadramento do tipo penal para a gente enquadrar, tá? Da Lei 9605. Desculpa, Caio. Não, é isso mesmo, perfeito. Pegando esse gancho aí, a gente precisa entender essa particularidade da legislação, né? Requião citou um exemplo aí, vou falar um pouquinho sobre ele. Quem está chegando aí ao longo da nossa live, existem peculiaridades muito específicas da Lei de Crimes Ambientais. É importante a defesa e também a acusação entender da Lei de Crimes Ambientais, primeiro, que muitas vezes são normas penais em branco, você precisa ir para o complemento normativo, não adianta nada dizer que é período de defesa se você não sabe qual é o período, quais são as espécies que estão protegidas naquele período. Então, primeira coisa, cuidado com os complementos normativos das normas penais em branco, porque eles são atualizados sempre. Segundo ponto importante, tá, gente? Existe a responsabilização da pessoa jurídica, com toda essa discussão a respeito da responsabilização da pessoa jurídica. Terceiro, a baixa instrução escolar pode ser um atenuante, então é importante trabalhar também defensivamente. Quarto, a suspensão da pena não vai para os moldes do artigo 77 do Código Penal, ela é elasticida, com pena de até 3 anos. O foco sempre é a reparação do dano. Para fazer transação, tem que reparar o dano ambiental. Enfim, tem várias peculiaridades que a gente precisa entender e tem várias condutas que são criminosas, como bem disse Rubão. Você ter um animal em casa, silvestre, por exemplo, sem autorização, isso configura um fato típico, tá, gente? Se não tiver intuito econômico, claro, se for um animal específico, pode até haver o perdão judicial, mas o perdão judicial é uma causa extintiva de punibilidade, não interfere na existência ou não. Só pegando o gancho aqui, mais 2 crimes ambientais que são conhecidos. O primeiro aí, o doutor Requião já trouxe. Maus tratos a animais. Hoje nós temos uma discussão muito mais ampla a respeito dos direitos dos animais. Se chamam de seres sencientes agora, com mais direitos do que antes. E houve também um recrudescimento da pena desde 2020. Maltratar animais é crime, já é há muito tempo, mas especificamente cães e gatos tem pena que chega a 5 anos. E em caso de morte do animal, ainda há causa de aumento de penas. Foi isso que Requião quis dizer. Existe uma crítica muito grande com relação a esse dispositivo, porque, por vezes, o crime de lesão corporal contra pessoas tem pena menor do que o crime de maus tratos a animais. Mas acho que isso é uma tendência mesmo, a proteção a animais. A gente vê muita miséria com os bichinhos e a pena foi exasperada. Outro ponto também é o São João chegando aí, soltar balão, viu, gente? Verdade. Que expõe a perigo, né? Não pode soltar balão, é perigoso, é um ato criminoso, é um enquadramento penal. Mas você que gosta de soltar balão aí, ó, cuidado, porque é possível que me ligue aí na madrugada do São João e eu esteja ocupado, não consiga ali atender no seu flagrante. E um outro detalhe, viu, Caio, que a gente também tem que trazer à baila aqui, foi a questão do reconhecimento de não maus tratos quando estivermos diante da manifestação cultural, que a gente está falando de vaquejada, a gente está falando de rodeio e de cavalgada. A lei do laço garante esses 3 institutos.
E você falou sobre a questão das atenuantes. Eu trago também a questão além da baixa instrução e da escolaridade do agente, a gente tem a colaboração dos agentes encarregados pela vigilância e controle ambiental, é caso de atenuante. A questão da comunicação prévia do perigo iminente também é causa de atenuante. E arrependimento do infrator. Esses são causas atenuantes. Quando a gente pula para as causas agravantes, lógico que a gente, como advogado, a gente vai tentar desqualificar para a gente conseguir fazer até uma possível suspensão condicional do processo, seja ela uma transação penal e por aí vai. Né? Que a gente também precisa avaliar essa questão. Porque o Instituto da Transação Penal, acho que vale a pena a gente trazer também aqui rapidamente a baila sobre essa questão da transação penal, Caio, porque, por exemplo, eu estou numa situação que semana passada eu fiz uma audiência com um cliente, tá? E aí o crime que estava sendo enquadrado ali, que estava sendo discutido, lá em Santarém, em Belém. Esse crime cabia à transação penal. Porém, o que acontece? Ele está respondendo uma ação civil pública, que essa ação civil pública ela pode ter repercussões penais. Com a repercussão penal, eu tive que avaliar, dando uma de promotor, né, entre aspas, quais seriam os potenciais crimes que ali poderiam existir, para saber se valeria a pena ou não eu transacionar já nessa ação de menor potencial ofensivo. Então, por muitas vezes, a gente precisa não pensar somente num processo, porque só pode usar esse benefício. A gente tem um lapso temporal aí de 5 anos para usar novamente esse benefício, né? O infrator ambiental. Então, eu tive que fazer um estudo sobre a ação penal, da ação civil, desculpa, enquadrando todos os potenciais crimes, tá? Que poderiam ser enquadrados, para daí então dizer a ele, ó, é melhor a gente fazer a transação penal nesse processo, a gente resolver essa questão e deixar com que a ação civil pública, que os crimes são de maiores potenciais, a gente não vai conseguir usar o benefício da transação. Então, caso prático aqui que me ocorreu agora aqui, que eu lembrei desse detalhe. Não, perfeito. Assim, o que você disse diz muito sobre advocacia em si. Advocacia é estratégia, né, gente? Não adianta ficar reproduzindo padrões, forma de bolo, modelo disso, modelo daquilo. Tem que ser artesanal. A gente precisa ter um pensamento interdisciplinar. Para quem não entendeu o que ele acabou de dizer, existem limites para a concessão de alguns benefícios, de alguns direitos na seara criminal, como a persecução penal, suspensão condicional do processo, que são benefícios interessantes que evitam o encarceramento, evitam o processamento, que o processo criminal traz um dano psicológico inegável, não importa se culpado ou inocente. Responder um processo criminal é não dormir direito todos os dias, mesmo por crimes de menor potencial ofensivo. Então, muitas vezes, a gente precisa pensar estrategicamente. Eu tenho uma cartada para usar. Eu posso fazer a suspensão condicional do processo uma vez durante 5 anos. Eu só tenho um processo criminal, mas eu tenho um risco dessa ação civil se tornar um processo criminal. E se eu uso aqui, que teria uma pena mais baixa, eu perco o direito de usar lá. Isso é um pensamento macro que o advogado deve ter. Por isso que a gente tem que entender de tudo. Eu sempre brinco, né? Claro que você tem que se especializar, tem que nichar, pedir apoio a profissionais qualificados como você. Mas a gente precisa ser o mais especialistas possível, porque nós trabalhamos com vida, são pessoas, não é dinheiro. Então, o máximo que a gente tem que fazer é tudo que a gente pode fazer. A advocacia é isso. Esse é o meu lema, né? Fazer o máximo que eu puder para conseguir o melhor resultado possível. O bom. Não, e assim, foi interessante esse caso, Caio, porque assim, quando você pensa no aspecto penal da coisa, de um contexto geral, a gente pensa e a gente olha assim, que seria uma coisa, não, vamos fazer a transação penal, já que está ali de bate-pronto. Só que quando você vai analisar o macro, quando você bota o macro em cima da coisa, ele está sujeito, a atividade dele é uma atividade que mexe com grãos, um cerealista, onde ele está propenso a ter outros crimes ambientais no curso desses 5 anos, e o potencial ofensivo dele eu consegui já desqualificar, porque eu já tinha feito um acordo na esfera administrativa, saindo de uma esfera de quase 100 mil reais, reduzindo isso aí para 40, e o Ministério Público fez uma proposta de um pagamento de um valor, onde a gente fez uma proposta de 1/3 para a gente resolver a questão e fazer a transação. Então, a gente tem que analisar o contexto de um modo geral, e não o contexto como uma lupa. A gente tem que ampliar esse microscópio para a gente entender a situação no contexto geral. Acho que era isso, Caio. Maravilha. Meu querido, queria primeiro agradecer você, né, já dada o adiantado da hora, nosso Café com Penal é sempre assim.
interessante, direto, dinâmico, não muito teórico, você contando os seus casos particulares, iniciando seus 17 anos de advocacia. Já dou um aviso para quem está por aí, teremos em breve um curso gratuito de prática da advocacia criminal. Já pode adiantar, vai ser gratuito, 3 dias, curso prático, vou falar de audiência de custódia, de habeas corpus, de prospecção, de planejamento, já coloca na agenda dia 23 de julho. Estou antecipando mais de um mês para você não ter desculpa e, com certeza, entender como é que funciona a advocacia. Enquanto isso, todas as quartas-feiras estou por aqui, recebendo ilustres convidados. Meu irmão, um beijo grande, um beijo para você, um beijo para sua família. Muito obrigado por despender seu tempo para conversar com a gente aqui. E passo a bola para você para dar as considerações para essa galera aí, para a gente fechar. Galera, muito obrigado, né? Espero ter esclarecido aí, ter trazido um pouquinho aí da vivência ambiental. Se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Falar de Caio é difícil, porque assim, falar de um profissional que você admira é sensacional. Eu admiro não só como profissional, como advogado, mas como professor, como pessoa, como gente, né? É um cara fantástico, é um cara sempre prestativo, amigo, né? Torcedor do Bahia, né? Lógico. Então, vez ou outra, a gente senta para tomar uma, para conversar, para bater papo, falar do direito ambiental, para falar do direito penal, para falar da vida de um modo geral. Então, é sensacional ouvir e estar aqui com você, né? Agradeço demais aqui o poder contribuir esse pouquinho, né? Um grãozinho, né? Nesse ambiente aqui criminal de vocês, nesse ambiente na escola que você faz aqui com muita maestria, com muito carinho, com muito cuidado, né? E deixar aqui o recado para todos que estão aqui, né? Que está aí na resenha, dizer que sempre que a gente for fazer qualquer coisa, se dediquem ao máximo, deem o seu melhor, pensem não somente num ponto, no grão que você está resolvendo, mas pensem no macro da coisa, né? Eu costumo dizer que a vida é uma roda gigante, né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está lá, e a vida ela cruza muitos caminhos, muitas batalhas ao longo desses 17 anos, ao longo da vida. Então a gente precisa dar apoio, ouvir profissionais habilitados. Às vezes você tirar uma dúvida, você não quer dizer que você é um profissional menor do que ninguém. Eu constantemente eu procuro a quem de direito quando eu não sei do assunto. E cada um seguindo a sua linha, né? Cada um seguindo a sua esfera, a sua competência, né? Que estudou e faz com maestria. Então, assim, Caio, falar de você é difícil, porque você é um cara exemplar, um cara sensacional, um cara brilhante. Tudo que eu vejo você botar a mão, você transforma em ouro, né? Então, é isso aí. Dizer a vocês que eu estou à disposição, agradeço imensamente a Escola de Criminalistas, né? Eu não sou um criminalista, mas sempre tive um flerte com a advocacia criminal. Sempre tive um flerte com a advocacia criminal, desde a época da faculdade, então sempre gostei, sempre me interessei. Não foi minha opção de vida, minha opção foi uma outra, uma situação totalmente diferente, ou um novo desafio diferente. Mas, assim, dizer a vocês que vale a pena vocês fazerem tudo aquilo que vocês estão dispostos a fazer e fazer bem feito. Então, acho que é isso. Caio, obrigado mais uma vez. Deixo aí vocês com esse gostinho aí do ambiental. Se quiserem algo mais, eu estou à disposição e tamo junto. Massa, obrigado, Rubão. Obrigado aos amigos aí, né? Amigo não vale, viu, doutor Alessandro, doutor Requião, pelas palavras elogiosas. Um beijo grande a todos. Mais uma vez, obrigado por despender o seu tempo e até o próximo café. Bom, obrigado, meu irmão. Estamos devendo essa água tônica sem gás para e falar mal dos ausentes. Beijo. Valeu, velho. Um beijo. Tchau, tchau.